A primeira questão que eu queria levantar para o professor é do grupo, do Gerson. Ele dedicou uma série inteira de 9 episódios para o Conrado. É a obra, a trajetória do Conrado. Qual que foi o ponto de partida dessa investigação para produzir esse material? Bom, o ponto de partida dessa programação do Gerson sobre a vida e a obra do Conrado Silva foi que, primeiro, o acervo do Conrado Silva, os documentos dele, os documentos sonoros, documentos escritos, documentos visuais, estão todos aqui na Unicamp. Então, eles estão no CDMC, que é o Centro de Documentação de Música Contemporânea, que está no CIDIC, aqui na Unicamp, está ligado à COSEM. E esse fundo foi doado em vida por ele, né? E ele acabou falecendo subitamente, nós trouxemos para cá, e ele está para ser processado ainda no CDMC. Buscando um meio de viabilizar o processamento técnico dessa documentação, eu submeti um projeto no edital do Santander com ideia no outro ano, e foi aprovado. Então, a ideia era o quê? Eu aproveitar o edital que ele entre os itens possíveis, havia no item de comunicação a realização de podcasts, e eu falei, então, com esse recurso eu vou adquirir os equipamentos que eu preciso, eu vou digitalizar as gravações que estão, os registros sonoros que estão no fundo do Conrado, e vou passar a fazer um estudo sobre o Conrado Silva a partir da leitura desses registros sonoros. Então, nós vamos criar um material inédito. Então, são obras, são textos, são falas, são entrevistas, são registros de acontecimentos, são gravações de locais, enfim, isso cobria todas as atividades do Conrado Silva, que teve uma carreira. Ele foi músico, educador, foi pesquisador, foi engenheiro acústico, enfim, ele teve uma atividade muito ampla, né? E essa diversidade da atividade dele durante a vida dele está presente na documentação que está aqui. Então, o passo inicial foi, para fazer esses podcasts, eu digitalizar uma parte das obras do acervo dele, isso foi feito, e esse projeto ia ser concluído no ano passado. Aí o IDEA voltou reestruturou os grupos, e eu falei, eu já tenho esse projeto em andamento, o que eu posso fazer então é reunir um grupo de pesquisadores para que conjuntamente cada um de nós possa, observando, né, analisando essa documentação sonora ligada ao acervo do Conrado Silva, possa realizar uma outra produção sonora, que é desses podcasts, falando e analisando e contando sobre a vida e carreira do Conrado Silva. Então o desafio foi esse, né? Não mais eu contar a história, né? Eu digitalizei os acervos, eu digitalizei a documentação, e depois cada um pôde analisar a documentação e fazer as suas conexões. Então cada subgrupo dentro do Gerson pegou um tema diferente. Porque a ideia foi assim, quase que estabelecer um plano, um mapa aberto. Olha, o mapa está aqui. O que eu tenho de documentação é isso. Cada um pega o que quer e fala do que quer. Está aqui, sirvam-se. Então esse é um meio bastante, cada um se aproximou e foi, não, eu vou falar disso, eu vou falar disso, eu vou falar disso com isso. Cada um se serviu da documentação e cada grupo, então, passou a trabalhar em cima da criação de um episódio, que esse episódio compreendia o quê? A visão pessoal deles
sobre Conrado Silva e a análise deles da documentação que foi digitalizada. Ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas conviveram com ele, conheceram Conrado Silva. Então, foi uma maneira também de elas poderem dar um pouco de si. Porque o conhecimento que a gente tem de uma pessoa, a gente pode muito bem tratar em texto, escrever em texto. Mas a outra maneira que a gente tem de valorizar, de situar, de transmitir o conhecimento de outra pessoa, é na maneira como a gente compõe um conjunto de informações, como a gente combina as informações, o que a gente prioriza, o que a gente deixa em primeiro plano, o que a gente deixa em segundo plano. Isso também é conhecimento. E muitas vezes, na situação da documentação sonora, isso é emergente. Então, foi uma maneira de nós podermos tratar a documentação sonora do Conrado Silva sonoramente, criando os podcasts. Por isso, eu fiz questão que fossem podcasts sonoros. Nós ficamos na mídia sonora, que era o universo do Conrado, era a escuta, né? A escuta era muito apreciada, muito trabalhada. Eu fui aluno do Conrado, estudei com ele, e nós trabalhamos muito a escuta, muito. Porque a escuta, na verdade, é o nosso instrumento de análise do real a partir do que a gente percebe pelo som. Então, existem muitas escutas possíveis. Existe a escuta técnica, existe a escuta sensível, existe a escuta prática, existe a escuta do dia a dia, existe a escuta para assimilação de conceitos, existe a escuta atenta, existe a escuta, enfim, lúdica, existe a escuta por diversão. Tem vários tipos de escuta. Tanto é que a gente pode, às vezes, ouvir o mesmo disco, muitas vezes, com várias escutas diferentes. Se eu ouço o disco estudando, eu não costumo fazer isso, mas tem muita gente que faz. A escuta que você tem quando você estuda e está escutando um disco, uma série de músicas, é diferente da escuta que você tem quando você está sentado, dedicado para perceber o que está acontecendo. Da mesma maneira, se eu escuto atentamente uma música 2 ou 3 vezes, a cada vez que eu escuto de uma maneira diferente.